Bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Profeta Apocalipse. Estou aqui mais uma vez, dando continuidade à live que eu já mandei para o YouTube. Na verdade, eu estou ensaiando para quando eu for passar direto para o YouTube, para sair melhor, né? Mas vamos lá. O vídeo do YouTube fala sobre o princípio de dores. Eu li um pouco lá, mas eu não continuei. Eu vou dar continuação agora. Aguarde um segundo. Ok, voltei. Estou aqui. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Ficai vós, pois, de sobreaviso, Mateus 24. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Pois alguém vos disser, eis o Cristo, ou ei-lo aí, não acredite, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Dizer que eis que ele está no interior da casa, não acredite. E o tempo é chegado. Não vades por eles, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e alegrai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. As nações pararão para contar os mortos da onda gigante, que no final de 2004 devastou a Indonésia, o Sri Lanka, a Índia, a Tailândia, a Malásia, as Maldivas, o leste da África, Myanmar, Bangladesh, com milhares de cadáveres, não apenas aqueles países, mas do mundo todo, inclusive do Brasil. As nações atingidas desistiram de continuar contando os mortos, quando chegaram ao impressionante número de 275 mil cadáveres, além de milhares e milhares de desaparecidos. Segundo estimativas finais, o bramido das ondas do mar faltou em poucos minutos quase 300 mil pessoas. O mundo todo ficou perplexo. Nem os chefes militares que visitaram essas nações, acostumados com cenários devastados, tinham visto algo tão aterrorizante. Alarmes falsos de outros tsunamis fizeram o povo correr para os lugares altos. Cientistas americanos do laboratório de propulsão a jato da NASA disseram logo depois do maremoto que houve uma mudança na massa em direção ao centro da Terra, o que causou uma inclinação do planeta em seu próprio eixo de cerca de 2,5 centímetros e acelerou a rotação do planeta de maneira permanente. Também foi com perplexidade que, no final de agosto de 2005, o mundo assistiu em New Orleans e cidades vizinhas desaparecerem sob o bramido das ondas trazidas pelo furacão Katrina, que se originou no Golfo do México pela primeira vez. A potência mais rica da Terra pediu ajuda humanitária à Europa e aceitou o socorro da ONU. Foi a impotência da potência diante de uma tragédia rápida e aterradora que expôs ao mundo centenas e centenas de corpos flutuando nas águas fétidas que inundaram New Orleans. 3 anos depois, em setembro de 2008, o furacão chamado Gustav deixa mais de 80 mortos ao passar por 5 países do Caribe e se dirige para New Orleans. O prefeito emite ordem obrigatória para que todos abandonem suas casas e 1 milhão de pessoas fogem apavoradas, porque o furacão Gustavo é considerado a mãe de todas as tempestades, muito pior do que o Katrina. Em outubro de 2010, a Indonésia e diversos outros países da região voltam a contar seus mortos por conta do novo bramido das águas, com ondas de 6 metros de altura provocadas por terremoto de 7,5 graus e erupção simultânea do vulcão Merapi. O mau tempo impediu o socorro às vítimas. Corpos foram encontrados até nos galhos das árvores, como se fossem frutos da morte.
Nas horas seguintes, ocorreram 14 novos terremotos de magnitude máxima de 6,2. Nunca a terra e o mar daquela região sofreram tantos abalos, 7.000 terremotos por ano. O bramido das águas clama no mundo todo. Em janeiro de 2011, as cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e outras da região serrana do Rio de Janeiro foram quase varridas do mapa. Encostas inteiras deslizaram por causa da quantidade excessiva de água que se precipitou durante a noite, provocando rios de lama que soterraram casas, sítios, fazendas, indústrias e monumentos. O Brasil inteiro ficou perplexo com o bramido das águas e chorou seus mortos, na maior catástrofe climática já vista no país. O mundo ainda estava perplexo com a tragédia brasileira quando, em março de 2011, um tsunami provocado pelo maior terremoto da história do Japão devastou todo o nordeste do país, provocando 30.000 mortes e milhares de desaparecidos. A cena do bramido das águas invadindo cidades e aeroportos causaram perplexidade, e é como se as cidades do Japão fossem miniaturas de Playmobil, arrastadas com a água jogada de um balde de milhões e milhões de japoneses, um dos povos mais ricos da Terra. Repentinamente pareciam sem tetos e desabrigados, que não tinham sequer água para beber. Para piorar, o bramido das águas danificou usinas nucleares de Fukushima e provocou vazamento radioativo que contaminou as plantações de verdores e os peixes do mar, deixando os japoneses à míngua. Autoridades de Tóquio instruíram a população para que retirassem as grávidas e as crianças das regiões afetadas pela radiação. E assim, como já havia acontecido no tsunami, o terremoto da Indonésia entre o Japão, deslocou-se mais um pouco o eixo da Terra em 10 centímetros, num desequilíbrio permanente. Simultaneamente, do lado oposto do mundo, mais de 70 cidades brasileiras nos mais variados e distantes estados, ficaram submersas por causa do bramido das águas, numa tragédia que se repete todos os anos e cada vez mais intensidade e dor. Milhares e milhares de desabrigados perderam seus bens e familiares. Esses maremotos, tufões, tornados e tempestades têm ocorrido numa escala de velocidade nunca antes vista. No dia 22 de maio de 2011, a cidade norte-americana de Joplin foi devastada durante o pior terremoto do país, com ventos e chuvas de 320 km por hora, a velocidade de um carro de Fórmula 1, que arremessaram casas, automóveis, caminhões, árvores e objetos a uma distância de 850 km, 2 vezes o percurso Rio-São Paulo. 3 meses depois, no dia 25 de agosto de 2011, um furacão batizado como nome de mulher Irene passou pela República Dominicana, Haiti, Bahamas e Porto Rico, deixando para trás um triste rastro de mortes e destruições. Ao invés de desaparecer do mar, ganhou força e seguiu rumo aos Estados Unidos com chuvas e ventos torrenciais. Bom, tem muita coisa para ler, eu vou dar uma pausa aqui, porque tudo isso aqui vai dizer uma coisa simples, né? Sobre o princípio de dores que aconteceu, que todo mundo presenciou. Nós vimos aí coisas acontecendo diante de nós, que a Bíblia já tinha previsto isso há longos e longos anos e séculos, né? Séculos e séculos. A Bíblia já tinha previsto isso, pois ela foi revelada antes desses acontecimentos. E sabemos também que um pouco antes da chegada de Jesus, as pessoas já tinham conhecimento das revelações. Não foi revelada depois, né? Terminou os 400 anos de silêncio, Deus então usou homens de Deus para ir até lá no Mar Vermelho, pegar os papiros para mostrar para as pessoas que a revelação já tinha acontecido antes, né? Pelos santos profetas do Velho Testamento, que era para que as pessoas pudessem tomar conhecimento das coisas que ainda iam acontecer e ficar sabendo das coisas que já aconteceram com seus antepassados. Então, não vou ficar lendo, não tem muita coisa para ler aqui, coisa boa, coisa bacana, enfim, importante a gente saber dos acontecimentos, mas aqui é página sobre página. Aí não tem jeito, né? Vou ler isso tudo não, porque eu estou preparando para a live, então tem que reduzir. Queria falar sobre o princípio de dores. Já é o princípio, já é o começo que o povo de Deus achou que não ia participar disso, mas nós estamos sendo testemunha disso. E a própria palavra diz
eu não procurei ainda não, mas eu vou procurar lá onde é que diz assim que é como a grávida sente as dores para dar à luz, assim também será, né? Princípio de dor significa isso, né? Como se fosse um parto, a pessoa sente dor antes de ganhar a criança. Assim também está, está nos revelando o grande segredo de Deus, que diz que o princípio de dores é o princípio do novo tempo, do final dos tempos, né? Não é novo tempo, final dos tempos. É o princípio do fim dos tempos, que já está acontecendo, que no princípio de dores, logo em seguida, vem o anticristo. Ele é revelado porque ele sobe do abismo, e ao subir do abismo, ele já se incorpora em um homem, e esse homem, ele começa a ser doutrinado desde jovem para ser o anticristo, e quando ele cresce, se forma em várias ciências, conhecimento, descendente de família nobre, ele é doutrinado e as pessoas que acompanham a revelação já o aceita como uma revelação, aceita como o futuro líder mundial e começam a revelar para ele também quem é ele. Ele fica vaidoso e realmente ele afirma e começa a ficar satisfeito com as coisas que as pessoas revelam para ele, sem ele, talvez ele saber, ele o homem, né? Porque tem o espírito e tem o ser humano. Sem o homem saber que ele vai ser usado pelo mal para exterminar milhões e milhões de pessoas. Porque o anticristo virá ao mundo para isso. Primeiro ele vai tratar muito bem as pessoas, vai imitar uma pessoa religiosa fiel e leal aos estatutos e os ensinamentos da lei, vai participar e vai mostrar que ele é a favor dos sacrifícios, mas depois da metade do tempo ele vai cessar os sacrifícios, vai cessar seu zelo espiritual e vai começar a falar como um secular, um ímpio, né? Vai esquecer da parte religiosa e vai começar a preocupar com as coisas de vaidades, as coisas ambiciosas, porque ele interessa por isso. E uma das grandes ambições do anticristo é caminhar para o domínio do planeta, porque ele caminha para dominar tudo. Ele quer dominar nação por nação, até dominar todas as nações, até que todas as nações fiquem nas mãos dele, porque quando ele está com todas as nações na mão, ele vai direcionar para Israel. E esse vai ser um grande veneno para ele, porque quando ele caminhar para Israel, ele vai encontrar um povo que não vai aceitar algumas condições que ele vai oferecer. Porque o povo de Israel é doutrinado a não ser leal a nenhum outro princípio religioso que não seja o grande Deus. Porque a própria lei ensina que o judeu ele não ajoelha para outra divindade que não seja o Deus Todo-Poderoso, que ele sempre esperou. Que já apareceu para eles Jesus, já vieram para eles Jesus, mas eles não conseguiram enxergar. Então vem o anticristo, né? Como prova de, não vou dizer castigo, mas já que não perdeu a chance de conhecer e aceitar o Salvador, vem o anticristo para enganá-los. E aí que provoca a vinda do Senhor do céu, porque quando o anticristo começar a eliminar judeu por judeu, que é fiel à palavra, que não vai aceitar ajoelhar, quando formar multidões, essas multidões estarão perdendo a vida física, mas estarão indo para o reino de Deus, diretamente para o reino de Deus, e se juntarão ao exército de Deus lá, que foi levado pelo arrebatamento, e juntarão lá para, no final dos 7 anos, no Armagedon, quando um povo religioso estará subindo o vale do rio Eufrates, está seco, e eles passam ao redor de Israel, e eles circundam os muros dos fundos de Israel.
E esse povo, eles têm a estratégia de atacar Israel pelos fundos. Quando eles conseguirem chegar lá perto, logo pertinho vai ter um Monte das Oliveiras, onde nesse exato momento que eles estiverem chegando, o Senhor estará descendo do céu, e descendo com todo esse exército de pessoas, não de anjos, né? São pessoas transformadas em servos celestiais de Deus para essa batalha final. E quando ele estiver descendo, porque logo atrás dos escolhidos estarão os anjos também, na lateral e na retaguarda. Mas bem na frente estarão o povo de Deus, junto com Jesus, porque Jesus, o plano dele era formar um exército de pessoas. Por isso que ele fez o homem lá no paraíso, para que o homem, sendo obediente, não passasse por tanto sofrimento. Que ele nascesse e formasse milhares de pessoas para poder formar o exército de Deus antes, há mais tempo, antecipadamente. Mas a queda de Adão trouxe sofrimento para toda a humanidade e atrasou esse processo de Deus, ficando para esse final agora, em que ele descerá com seus escolhidos, com os hebreus e com o povo da graça, que subirá no arrebatamento, mas os decapitados de Israel, que preferirão morrer do que ajoelhar para o anticristo. E nesse exato momento, quando estiver quase terminando a população, para não ser concretizada uma vitória do anticristo, ele virá para interromper essa derrota e para que a vitória seja para Israel. Então ele virá a favor de Israel. E é nesse momento que ele vai tratar diretamente com o anticristo. Como diz a palavra de Deus, que eu vou ler aqui. Vai tratar diretamente, pessoalmente com o anticristo, né? E ele então vai destruir, vai vencer. Ele vai vencer o anticristo e a vitória será de Israel. E nesse momento, o restante que ficar vai pedir perdão a Jesus. Pedir perdão por não tê-lo reconhecido como o Senhor. Porque no arrebatamento muitos ressuscitarão, mas na vinda de Jesus haverá a segunda ressurreição. Serão os ímpios que ressuscitarão, os perdidos, né? E esses perdidos que vão pedir perdão ao Senhor, vão lamentar, né? Por não tê-lo aceitado como o Senhor. Os ímpios também vão lamentar, ricos e pobres, pequenos e grandes, vão lamentar muito. E o Senhor estará pessoalmente ouvindo o lamento deles. Mas ele tem um plano de salvação para Israel. E todas as nações também terão direito, se não se corromperem na tentação do anticristo, né? Que permanecerem fiéis até a morte, formarão o exército do Senhor. Então esses estarão com ele. Só aqueles que tiverem medo da morte e se corromperem, ou então já tem na natureza a maldade e não quer saber do bem, do bom, e vai preferir ficar do lado do anticristo. Mesmo percebendo o teu grau de crueldade, muitos vão continuar com ele assim mesmo. E esses que perecerão, porque muitos o próprio anticristo vai exterminar. Porque ele não quer ninguém com ele. O anticristo não quer associar-se com seres humanos. Ele sabe que ser humano é mortal. Então ele não tem trato com o ser humano. Ele prefere ter tudo para ele. Só que vai ser um engano, né? Vai ser um engano porque na hora que ele tiver seu egoísmo de ficar com tudo, Jesus virá e vai tomar da mão dele a posse de tudo que está na mão dele. Ele vai ter que devolver tudo para Jesus. Eu vou